O comunismo ele trabalha dentro da perspectiva do materialismo. Ou seja, as coisas que são importantes a serem levadas em conta para o comunismo têm que ser aquelas que efetivamente transformam e participam da vida dos indivíduos. Não há sentido no comunismo no conceito de liberdade, no conceito de direito, no conceito de qualquer coisa. O Marx dizia, isso não existe. O que existe é como determinado indivíduo em determinado tempo goza daquele que ele julga ser seu direito. Como ele usufrui daquele que ele julga ser o seu dever. Ou seja, as coisas dentro do comunismo só fazem sentido a partir da perspectiva material que os indivíduos dela gozem, que os indivíduos dela entendam. O nazismo é completamente diferente. O nazismo denunciava, o nazismo e o fascismo denunciavam a perspectiva materialista do comunismo. Diziam que não se pode entender o mundo a partir simples e exclusivamente da questão material. Há valores que são muito maiores do que essa materialidade. A pátria, dizia o nazismo, a pátria ela é imaterial. O sentido de humanidade só se realiza, segundo o nazismo, a partir da concepção de uma certa amálgama entre essa coisa chamada pátria e a figura de Deus, desse indivíduo criador. O nazismo vai ser extremamente místico, porque vai fazer essas ligações, normalmente, na imensa maioria das vezes, feitas por pessoas intelectualmente problemáticas, e eles vão jogando essa confusão toda dentro do campo do misticismo, ora mais próximo de determinadas instituições cristãs e católicas, ora mais distantes. O nazismo, em especial, tem uma aproximação mais forte com a Igreja Católica do que o fascismo, porque o Mussolini tinha uma briga séria com a questão do Vaticano, né, que vai ser solucionada em parte pelo Tratado de Latrão, mas, de qualquer forma, seja nazismo, seja fascismo, eles são parte da teoria de representação política, a teoria sociológica deles, as teorias de existência sociais e históricas deles, são profundamente idealistas. Trabalham com percepções, com valores que não são materiais. Acham que esses valores são mais importantes que o material, inclusive. O Hitler escreve muito a respeito disso. Ele não consegue entender, nas palavras do Hitler, ele não consegue entender como um homem se realiza no comunismo a partir da perspectiva pobre do materialismo, que, segundo Hitler, era uma redução da plenitude do universo, do todo. Então, as pessoas ficarem preocupadas com economia, com comida, entenderem efetivamente o mundo a partir das suas relações, do seu tempo, sem compreenderem a função do homem, do espírito, das grandes qualidades ideais. O Hitler questionava muito isso. Não é o único, tem toda uma tradição de pensamento aqui. No comunismo, essas coisas inexistem. Elas passam a ter algum sentido por conta daquela percepção que a União Soviética teve de que precisava retomar a ideia da mãe Rússia, a ideia da pátria, a ideia de Stalin como grande pai protetor, mas ele faz isso muito a contragosto, tá? O comunismo e o próprio Stalin questionavam isso. Stalin nunca gostou de ser colocado na posição dessa liderança, vamos dizer assim, amada. Ele nunca gostou, tanto que ele proibiu uma quantidade gigantesca de livros e filmes a respeito dele, inclusive livros e filmes meritórios. Nós temos acesso a esse material hoje, livros que contavam verdadeiras mentiras a respeito de Stalin, mentiras que, né, transformavam ele num herói, e ele não permitia, porque ele se sentia incomodado com aquilo. Mas por que ele aceitou, Fernando? Ele aceitou porque foi uma estratégia do Partido Comunista naquele momento, do Partido Soviético, né, para organizar a população soviética para a guerra que vinha vindo contra um inimigo que era extremamente nacionalista. No que se provou, diga-se de passagem, acertado, tá? Porque as regiões onde se conseguiu criar ou se conseguiu recriar esse sentido de nacionalidade foram as que resistiram melhor, efetivamente, ao nazismo. As que não conseguiram se perderam. Mas, de qualquer sorte, há uma diferença gigantesca entre os dois. Um é eminente materialista e se importa efetivamente da forma como os indivíduos vivem o seu tempo e as suas coisas. Outro é eminentemente idealista e só entende a existência humana a partir da sua junção e da sua forma com esses grandes
conceitos ideais, conceitos que não são materiais nos seus diversos planos. Isso cria significações sociais muito diferentes, tá? Muito diferentes. A própria ideia de lei vai ser transformada num materialismo e num idealismo. A própria ideia de sociedade é diferente, né? Essas coisas são muito divergentes ali.